Em vigor desde 2008, a Lei Seca completou 5 anos. Os acidentes de trânsito foram reduzidos, mas a legislação ainda tinha brechas para os infratores escaparem das multas. No início desse ano, a lei endureceu. A tolerância passou a 0 e não só o bafômetro hoje serve de prova para indicar a embriaguez. Para fazer um balanço desses 5 anos da Lei Seca, estão aqui comigo no estúdio Armando de Souza, que é presidente da Comissão de Trânsito da OAB do Rio de Janeiro, e o Major Marco Andrade, que é coordenador-geral da Operação Lei Seca do Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem com os senhores? Tudo bem, graças a Deus. Major, eu gostaria de começar com o senhor fazendo um balanço justamente desses 5 anos em termos de redução, no sentido da redução do número de acidentes de trânsito envolvendo pessoas embriagadas, enfim. Bom, Francis, é importante a gente colocar que a legislação, a Lei Seca, a Lei 11.705, entrou em vigor há 5 anos. O governo do Estado do Rio de Janeiro criou uma política pública de governo a partir de março de 2009, implementando nas nossas ruas a Operação Lei Seca. Então, efetivamente, de Operação Lei Seca, de política pública de governo, temos 4 anos e 4 meses de existência. E o que podemos observar é que, ao longo desse período, a sociedade fluminense tem mudado o seu comportamento. No início das nossas ações, 20% dos motoristas que eram fiscalizados eram flagrados dirigindo sob a influência do álcool. Hoje esse percentual é de 8,6%. Uma redução muito significativa e positiva que a sociedade fluminense está se adaptando à nova realidade. E os indicadores são extremamente positivos. Temos uma redução no estado hoje de 34% do número de óbitos no horário entre 21 horas da noite e 6 horas da manhã, o horário de pico de número de vítimas fatais do estado. E são indicadores muito positivos de que estamos avançando num caminho que precisa ser perseverado por mais tempo junto à nossa sociedade fluminense e à sociedade brasileira. E esse avanço é no Brasil inteiro. O Rio de Janeiro é um exemplo em relação à Operação Lei Seca e à restrição de... O Rio de Janeiro teve a felicidade de sair na vanguarda com relação à colocação em prática da legislação, né, que está em vigor hoje no país. Então, começamos em março de 2009, somos um dos primeiros estados do país a tomar essa iniciativa, produzindo já resultados desde o início de forma significativa. Isso atraiu o interesse de vários outros estados da federação que vieram buscar no Rio de Janeiro a troca de experiências e a importação do nosso modelo de gestão para poder replicar dentro das suas realidades, das suas regionalidades, modelos parecidos ou similares de aplicação da legislação. E temos resultados, né, já expressivos e significativos, como estados como Rio Grande do Sul, Pernambuco, Alagoas, o Acre, que vem replicando e tendo resultados, né, também expressivos junto às sociedades locais. Obrigado. Doutor Armando, como a OAB vê essa legislação? Como é que se posicionou à época da publicação dessa lei? E no início houve muitas críticas com a questão da legalidade. Como é que a OAB se pronunciou nesse sentido? Bom, a seccional da OAB do Estado do Rio de Janeiro foi a primeira seccional a manifestar o seu apoio à legislação. E hoje persiste esse apoio, a defesa justamente da boa aplicação dessa legislação de trânsito. Conforme o Major disse, ela só veio trazer benefícios para a sociedade. Ninguém pode questionar a redução do número de acidentes, de vítimas de acidentes de trânsito em decorrência justamente da boa aplicação dessa lei. Então, portanto, já defendíamos a legislação e continuamos defendendo a boa aplicação dessa lei. Muitas pessoas argumentavam que a legislação anterior já daria conta dessa demanda, né, por tirar os motoristas que estão alcoolizados na rua. É verdade isso? Só faltava aplicar a lei. É verdade isso? Ou realmente o endurecimento da lei é positivo, melhora nessa eficácia? Se adequou a nova legislação, adequou à realidade da sociedade. Hoje não há tolerância, é 0, não se pode beber, não se deve beber e não se pode beber. Aquele condutor de veículo que ingerir qualquer bebida, qualquer teor, grau de álcool, ele vai ser responsabilizado administrativamente por isso e, dependendo da quantidade consumida, irá responder criminalmente pelo seu ato. A nova legislação ela veio justamente adequar as necessidades solicitadas pela própria sociedade. A própria sociedade estava desejosa de que houvesse uma certa adequação
para que pudesse garantir justamente aquilo que é o princípio do Código de Trânsito brasileiro, que é a preservação da vida. Então, o que se está fazendo é justamente preservar o maior patrimônio que um cidadão tem, que é a sua vida, que é um direito constitucional. Eu gostaria de corroborar com o doutor Armando que, na verdade, esse esforço do legislador, que são os nossos representantes, né, o representante da sociedade, na verdade, ele se deve ao fato do Brasil hoje produzir mais de 40 mil mortos ao ano no trânsito. O Brasil hoje é o 5º país do mundo em número de vítimas fatais no trânsito. Podemos comparar a realidade de um estádio de futebol completo de brasileiros que têm suas vidas ceifadas no trânsito anualmente, sem contar nas vítimas não fatais, que hoje geram a marca de aproximadamente 500 mil de brasileiros. Então, algo realmente precisava ser feito nesse sentido e é por isso o endurecimento da nossa legislação. E também posso aduzir até o fato seguinte, que a sociedade adotou a lei. Porque se a sociedade não tivesse adotado essa legislação, seria uma lei ineficaz. E ela não é ineficaz justamente porque a sociedade sentia que havia um momento de cuidar daquilo que era importante para ela, que era a sua vida. Diminuir o número de acidentes. Isso tudo foi um conjunto de ações que contribuíram justamente para essa redução. Para nós estarmos hoje, 5 anos depois, comemorando justamente esse feito, que é um feito maravilhoso para toda a sociedade. O legislador atendeu os anseios, os desejos dos cidadãos, a lei foi criada, o Estado, de uma maneira ou de outra, os estados, né, especialmente aqui o Estado do Rio de Janeiro, tem fiscalizado o cumprimento dessa legislação, e isso tem dado como resultado essa redução que o Major acabou de dizer aqui para a gente. Em relação, Major, à saúde pública, é possível mensurar o impacto positivo que essa redução de mortes vem causando na saúde pública? Quer dizer, você tem mais leitos disponíveis, você tem menos pessoas precisando de atendimento médico. É possível tanto mensurar em termos de aumento da capacidade para receber essas pessoas como em valores? É possível isso ou essa conta não foi feita? Nós não temos valores hoje ainda registrados efetivamente. O custo país com relação às consequências do acidente de trânsito é aproximadamente 1% do nosso PIB, cálculos do IPEA, no ano de 2008. Então, 1% do nosso PIB, que é um dos maiores do mundo, com certeza são valores, estamos falando de trilhões de reais. Então, é um número muito significativo. Especificamente no estado do Rio de Janeiro, não temos ainda esse valor calculado, existem pesquisas sendo realizadas nesse sentido, até propriamente junto à Fundação Getúlio Vargas, mas efetivamente não temos o valor nominal. Mas é importante sinalizar que a Secretaria Municipal de Saúde da capital já sinaliza uma redução no atendimento, de uma forma geral, nos seus grandes hospitais de referência, de 13% do número de vítimas do trânsito. Então, como você muito bem colocou, Francis, estão sobrando leitos para que os outros pacientes com outros tipos de gravidade possam ser atendidos. Isso é muito positivo, né? Eu acho isso maravilhoso. Na realidade, isso está atendendo, conforme eu já destaquei aqui, está atendendo ao princípio do Código, que é de preservação da vida. Esses reflexos todos na saúde, na previdência também, porque na realidade a pessoa se acidenta e em decorrência desse acidente, ela se aposenta e isso onera os cofres da previdência. Quer dizer, os reflexos disso são muitos. Quer dizer, conforme o Major disse, é difícil você aquilatar a quanto monta essas vantagens em decorrência dessa legislação. Doutor Armando, depois eu quero falar sobre legalidade, legislação, Constituição, mas no próximo bloco, e a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Pense Rio, hoje fazendo um balanço dos 5 anos da Lei Seca. Bom, no bloco anterior a gente falou que iríamos abordar aqui a questão da legalidade, da constitucionalidade dessa lei. Muitas pessoas no início afirmavam que não era constitucional, arrumou-se brecha para poder escapar da fiscalização, dizendo que não era necessário, a pessoa não era obrigada a produzir provas contra si mesma. Como é que fica essa questão hoje? Como é que está sendo vista essa parte da legalidade da lei? Bom,
Bom, Francis, funcionamento em dela. primeiro lugar, a lei seca não contraria em momento algum qualquer dispositivo constitucional. Na realidade, todos os dispositivos constitucionais, inclusive aquele que garante a pessoa não produzir prova contra si, estão devidamente respeitados. O que se mudou com a adequação da lei seca foi justamente se criou a presunção relativa da responsabilidade daquela pessoa que não quer fazer o teste do bafômetro. Então, se a pessoa não quer fazer o teste do bafômetro, presume-se, e é uma presunção relativa, de que aquela pessoa, se ela não quer fazer o teste, é porque ela ingeriu bebida alcoólica. O que não é, que tem total lógica. Certo? Se ela quiser provar que ela não ingeriu, ela vai lá e faz o teste e acabou. É uma presunção relativa, porque ela pode ser atestado que ela estava em estado de embriaguez e essa pessoa demonstrar, através dos meios de provas em direito admitidos, que ela não estava em estado de embriaguez. Quer dizer, não é uma presunção absoluta, é uma presunção relativa. E essa presunção relativa, em momento algum, ela está violando qualquer princípio constitucional que obriga uma pessoa a produzir prova contra si. Esse é o ponto. E no caso concreto, como os advogados gostam de falar, doutor Armando, uma pessoa que não tem que não ingeriu nenhuma dose de álcool, não vai se recusar a fazer o exame. Exatamente. Para que ele vai se provar depois? Para que ele vai se apurrinhar de ter que ter um auto de infração, ter que responder a um processo administrativo? Porque ele vai responder a um processo administrativo, vai ter que produzir prova nesse processo administrativo de que não estava alcoolizado e que na realidade aquilo que constou do auto de infração não correspondia à verdade, ele vai lá, faz o teste dele, acabou, dali ele está liberado, ele vai embora e continua a sua vida sem qualquer dificuldade. Agora, no caso contrário, na prática é isso que acontece. Se a pessoa realmente bebeu, ela vai criar todas as dificuldades para fazer o teste. E aí sim, presume-se que se ela não quis fazer o teste, é que ela ingeriu alguma coisa, algum tipo de bebida, alguma quantidade que não devia ter ingerido. É importante ratificar, né? Essa presunção ela é amparada pela nossa legislação. Existe uma resolução em vigor do Conselho Nacional de Trânsito, do CONTRAN, 432, que ela vem exatamente orientar o agente de trânsito de quais os procedimentos para verificar e ratificar a presunção que muito bem colocada pelo doutor Armando. Esse é um ponto... Então, existe um rito a ser cumprido. Exatamente. Né? Não basta somente o agente de trânsito dizer que a pessoa ingeriu a bebida alcoólica. Há um questionário que tem que ser respondido. E aquele questionário que foi preenchido pelo agente de trânsito, isso deve se deixar também claro, pode ser questionado, pode ser impugnado e pela suposta parte infratora, que tem que demonstrar o contrário. Aquilo dali não aconteceu. E demonstra como? Vai demonstrar aquilo dali ou através de prova pericial, prova técnica, ou através de prova testemunhal, se do outro lado, se o próprio agente não produziu prova testemunhal, e por aí existem elementos de prova para contestar um auto. Agora, conforme o Major disse, a própria resolução, ela determina como deve ser elaborado esse auto de infração. Há um questionário para ser respondido. Pois é, Major, até gostaria que o senhor falasse claramente sobre essa questão. Quando uma pessoa que, não vamos dizer que ela esteja embriagada, mas uma pessoa que se recusa a fazer o teste do bafômetro, qual o procedimento que os agentes tomam ali na hora? Bom, Francis, primeiro é importante, antes da gente responder diretamente a sua pergunta, eu colocar o seguinte: a nossa legislação hoje não diz mais que o crime é dirigir embriagado. O crime hoje é dirigir com a capacidade psicomotora alterada. E essa capacidade psicomotora alterada, ela pode ser devida à ingestão da bebida alcoólica ou outras substâncias psicoativas que causam dependência. Então é importante, algumas pessoas me perguntam, e com relação a outras drogas? Nós já temos legislação
que ampara exatamente o procedimento do agente para esse tipo de coisa. Não temos ainda no Brasil um equipamento como o bafômetro capaz de identificar de imediato, mas em cima das alterações da capacidade psicomotora, é possível sim o agente constatar e fazer, adotar o seu procedimento para que aquele motorista seja retirado das ruas de circulação. Que são os procedimentos? Os procedimentos, ao identificar, né, como eu coloquei a Resolução 432 de 2013, do Conselho Nacional de Trânsito, ela na verdade traz um ritual, uma orientação para o agente de fiscalização a indícios que ele deve verificar junto ao motorista, né, para verificar a alteração da capacidade motora, se existe ou não. Como, por exemplo, orientação espacial, se ele sabe onde é que está, né, se ele sabe o endereço, se ele sabe de onde veio, se ele sabe de onde vai, o comportamento, né, adotado, se é agressivo, se é irritante. Podemos registrar também o hálito, se existe o hálito do odor etílico ou não existe o odor etílico, os olhos avermelhados, se o estado de sonolência é muito grande, o equilíbrio propriamente dito do motorista, se ele está, né, com andar cambaleante, se ele tem confusão mental. Então são todos indicativos que levam a uma conclusão, após de serem todos preenchidos, que o agente pode constatar que existe alteração da capacidade psicomotora. Mas pode acontecer, Major, por exemplo, uma pessoa que tomou muito calmante e se encontra com os reflexos, com todo o estado físico alterado, soprar um bafômetro, quer dizer, passar pelo teste da lei seca, não dá nada, mas o agente perceber que ele não está em condições de dirigir e tomar alguma providência, é possível isso? Francis, é importante a gente lembrar, a nossa legislação hoje fala não somente a bebida alcoólica, substâncias psicoativas que determinem dependência, e no caso que você colocou, se uma pessoa faz um uso frequente muito grande do calmante e ele vem alterar a capacidade psicomotora dessa pessoa, provavelmente está descrito na bula, assim como para vários outros medicamentos, que ele não tem condições de dirigir. E o agente pode? O agente pode, em cima da constatação, fazer o seu lado conclusivo, se configurar a alteração da capacidade psicomotora, encaminhar esse motorista à delegacia, que aí pedindo ao delegado para que se encaminhe o ML para fazer um exame e realmente constatar através de exames clínicos, né, a comprovação, o exame toxicológico, se existe ou não aquela capacidade de configurar o crime. Do álcool é zero. Não se pode ter nenhum nível de álcool, nada de álcool no sangue, é isso? Sim, a nossa legislação agora, a nossa lei seca é lei seca de verdade. Então hoje basta qualquer concentração de álcool no sangue, né, aferida tanto pelo exame de sangue como no teste do etilômetro, respeitando as margens de tolerância dos equipamentos que são previstas pelo Inmetro, né, o motorista já pode ser sancionado, né, pelo artigo 65 do Código de Trânsito Brasileiro. E as penalidades? Na verdade, vamos falar de consequências. O nosso Código de Trânsito fala de medidas administrativas e fala de penalidades, efetivamente. Então, o motorista que é flagrado dirigindo sob a influência de álcool, ele, né, de imediato, uma vez constatado pelo agente, com um teste, digamos, com resultado positivo, ele tem a carteira de habilitação recolhida. Na verdade, é uma medida administrativa que o poder público deve adotar para que aquele motorista seja impossibilitado de continuar dirigindo naquela noite. E é exatamente através disso que o Estado tem garantido e retirado das ruas os motoristas que fizeram uso da bebida alcoólica, que insistem ainda, né, nessa combinação maléfica que ceifa tantas vidas. E a multa chega a quase R$2.000. O recolhimento da CNH, a multa propriamente dita, que a gente já pode falar que é uma penalidade prevista no Código de Trânsito, que hoje tem um valor de R$ 1.915,30. Então é um valor realmente extremamente significativo. A nossa legislação nova traz hoje a previsão da reincidência, ou seja, o motorista reincidente no prazo de 12 meses, a multa passa a R$ 3.830. Então, realmente, é um valor monetário muito significativo, que precisa ser entendido da sociedade, que é uma sinalização muito clara, um esforço legal para que iniba a sociedade de continuar cometendo esse tipo de procedimento. Além disso, temos um processo administrativo, no qual o motorista vai ser submetido, e caso ele não venha justificar nas suas alegações, respeitando a ampla defesa e o contraditório no processo administrativo, ele terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses. Exatamente isso, trocar uma noite por uma bebida com a direção por 12 meses sem poder dirigir. Mais interessante do que trocar por um acidente, né? Bom, isso não tem a menor sombra de dúvida. A única reserva que eu faço no tocante ao processamento dessa... Porque o artigo 165, ele fala justamente, conforme o Major disse, há uma penalidade, aplicação de uma multa, e é uma conjunção aditiva e obrigatoriamente, a suspensão da direção. Há um processo e a pessoa vai responder esse processo. No processamento desse feito administrativo é que, infelizmente, nós não temos
não tem sido respeitado justamente os princípios previstos na Constituição, que é da publicidade do ato, da pessoa ter o direito de saber quando aquele recurso dela será julgado, por quem será julgado, a que hora será julgado, até para que ela possa, na hipótese do relator daquele processo, ser um desafeto dele, arguir a suspeição daquele que está proferindo o voto relator, justamente para poder ter a mais absoluta isenção, transparência no julgamento daquele feito administrativo que está sendo julgado. Isso é uma questão que não afeta a lei, não é da lei, é justamente o fato de uma estrutura que respeite esses direitos constitucionais, né, de ampla defesa, do contraditório, da transparência dos atos administrativos, que a publicidade, a pessoa saber antecipadamente, até para acompanhar o julgamento, para poder estar ali sentado e acompanhar. A fundamentação, que às vezes a pessoa é negado o provimento ao recurso interposto pelo suposto infrator, e às vezes essa decisão, ela não é uma decisão fundamentada. E não basta você negar provimento, é preciso que você, além de negar provimento, você fundamente por que você está negando. Quando não se fundamenta, possibilita que aquela pessoa que está se sentindo lesada no seu direito possa recorrer ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário faça justamente prevalecer o princípio da ampla defesa e do contraditório. Então, essa é uma preocupação que a Comissão de Trânsito da OAB-RJ tem, que é justamente em se respeitar esses direitos. E isso não tem nada a ver, no meu entendimento, acho que o Major concorda comigo, com a legislação em si. Isso é uma questão de estrutura que o Estado precisa justamente entender que precisa fornecer essa estrutura para que a legislação maior, que é a Constituição Federal, seja respeitada. Totalmente respeitada. Outra coisa importante, Major, antes da gente encerrar, que essa lei mostra muito para as pessoas que não tem distinção. A gente vê pessoas famosas sendo pegas na lei, políticos sendo pegos, quer dizer, não há distinção. E isso eu acho que para a credibilidade de uma legislação é importante, né, Major? Sem dúvida alguma, Francis. É importante colocar, e eu sempre peço isso nas entrevistas, nas oportunidades de palestras que nós temos de nos comunicarmos com a sociedade, é importante que as pessoas se conscientizem e não esqueçam que entre o banco e o volante, naquele momento, nós precisamos nos despir das nossas funções sociais. Entre o banco e o volante está sentado um motorista. E o motorista, todos nós passamos exatamente pelo mesmo rito, para que pudéssemos e recebêssemos a permissão de dirigir. Então é importante que desenvolvamos uma consciência efetiva que precisamos e temos a responsabilidade de contribuir com o trânsito mais seguro. Exatamente com ações individuais de cada um de nós, que é possível que a gente mudemos essa realidade. Então, os nossos agentes vão todos os dias para as ruas imbuídos exatamente dessa orientação, né, de fazer cumprir a legislação e cumprir a nossa Constituição Federal, tratando todos os cidadãos brasileiros exatamente da mesma forma. Obrigado, Major. Bom, chegamos ao fim do programa, mas antes temos tempo para as considerações finais. Doutor Armando, pode começar com o senhor? Pode. Olha, vou lhe dizer uma coisa. Nós da Ordem dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, da OAB, para nós é uma satisfação grande podermos contribuir sempre para a boa aplicação dessa legislação de trânsito. A Ordem zela pelo cumprimento da Constituição, zela pelo respeito à legislação, e é isso que nós temos feito. O que a gente espera é justamente que as autoridades competentes criem a estrutura necessária para que tanto o cidadão se sinta protegido na sua defesa, no seu direito de ampla defesa, quanto seja também preservado o maior bem que ele tem, que é a sua vida. Muito obrigado, doutor. Major.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar e agradecer, né, o doutor Armando pela contribuição, dizer que o Poder Público, a Operação Lei Seca, agradece essa parceria, essa contribuição da Ordem dos Advogados do Brasil, né, de garantir e permitir a transparência de todas as nossas ações. Porque é exatamente isso, precisamos estar todos juntos nessa grande causa, porque é a sociedade que será a grande beneficiária desse assunto. E não podemos esquecer que, independente da instituição que venhamos pertencer, né, somos também como cidadãos oriundos da sociedade. Então seremos beneficiados exatamente com relação à nossa legislação, que vai sendo aprimorada, permitindo um trânsito mais seguro para o nosso país. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos senhores e a gente fica por aqui. Até a próxima.